Depois de muita discussão nas redes sociais e a incógnita, a pergunta, né? Será que o empresário Miguel Donha realmente vai voltar para o cenário político de Almirante Tamandaré? Resolvemos ir aqui, no posto do Donha, e verificar em loco. Miguel Donha pode ou não ser candidato nessas eleições, hein, Miguel? Boa tarde. Boa tarde, Luciana, boa tarde a todos. Posso sim, Luciana. A gente havia conversado até, eu falei para você que não tinha pretensão a curto prazo de ser candidato, mas a política é muito dinâmica, né? Todo dia ela muda o cenário e de acordo com as situações que a gente vê aí nos últimos dias, eu acredito que eu tenho condições de disputar um cargo esse ano, sim. O que motivou? Foi a decisão do Daniel Lovato, vice-prefeito, possível candidato, pré-candidato a prefeito de Almirante Tamandaré pela chapa de situação, ter escolhido um vice já? Sim, a gente não pode, né, tapar o sol com a peneira. Vamos ser bem franco. A situação do pré-candidato a vice do Daniel Lovato, como você colocou, como todo mundo sabe, não é uma novidade para o Almirante Tamandaré. Ele é um dos mandantes do caso do meu pai, que ficou conhecido na cidade em 2000, quando o pai era candidato a prefeito. Visto que ele vai se postular a vice do Daniel, desde então muita gente me procurou e me pressionando até para a gente tomar uma atitude, porque pessoas de bem de Almirante Tamandaré que acham inadmissível, tanto quanto a gente, que um bandido desse volte a postular um cargo de tão importância em nosso município. Bom, hoje ele é vereador, conseguiu ser o vereador mais votado de Almirante Tamandaré e isso também acaba, entre aspas, né, deixando com que ele se ache qualificado para disputar esse cargo. Vai ser uma batalha difícil, não sei ainda qual vai ser o lado que você vai tomar e talvez nem você ainda saiba, mas vai ser uma batalha difícil com certeza. Sim, Luciana, com certeza é uma batalha difícil, até porque a gente acaba revivendo muitas coisas. Tudo que aconteceu, eu era muito novo, eu tinha 14 anos, foi um baque muito grande para a gente, óbvio. Foi muito difícil para a gente nos reerguer, voltar a ser pessoas, vamos dizer, ativas e dispostas até a ter condições de disputar uma eleição desse tamanho. Mas, acima de tudo, eu acho que a gente tem que ter coragem, determinação, porque nada na vida não se consegue se você não tiver coragem e força de vontade. E reforça que é inadmissível que a população tenha só essa opção como candidato. Você falou em coragem, eu ia perguntar exatamente sobre isso. Acaba sendo um ato de coragem, porque eu me lembro de lá em 2000 ter conversado com a tua mãe e ela ter me dito que ela estava muito intimidada e estava sendo ameaçada e que ela preferia não comentar mais sobre o caso. Quer dizer, naquela época havia ameaças. Você acha que nessa época, nesse período atual, isso pode acontecer de novo? Infelizmente sim. De lá para cá foram 24 anos. Aconteceu ameaças à época contra a minha mãe. Em 2015 eu fiz um boletim de ocorrência no GAECO com Leonir Batiste. Aliás, que é uma pessoa extraordinária. Isso. Quando atentaram contra a minha pessoa, dizendo que iam acabar com a família inteira, mas até essa decisão hoje, e talvez hoje não, mas eu digo futura, que a gente tome, ela requer muita coragem mesmo, porque a gente acaba revivendo tudo, mas eu acredito que mais importante de tudo é a gente saber, hoje eu tenho filhos, saber que a gente tem que lutar, não apenas pela gente, mas por um futuro melhor para as crianças e para a população de Almirante Tamandaré. Desculpa voltar nesse tema, até porque eu sei que para você deve ser dolorido, né? Mas eu acho que o Almirante Tamandaré precisa saber, tem jovens que talvez nem se lembrem da história. Eu queria que você tentasse contar o que você se lembra, apesar de ter apenas 14 anos, daquilo que aconteceu em 2000. Como a gente falou, né? E assim, se isso vier a acontecer, a gente tem a ciência que vai retomar à tona esse caso.
No ano de 2000, meu pai era pré-candidato a prefeito de Almirante Tamandaré. Pelo PPS, na época, né? Pelo PPS, que hoje eu sou presidente, hoje é o Cidadania, e fizeram uma tocaia para ele com o intuito de intimidá-lo, para não disputar a eleição daquele ano. Infelizmente deram um tiro no joelho e deixaram ele no matagal, o qual, com tardio socorro, acabou tendo hemorragia e veio a falecer. Depois de 15 anos a gente conseguiu a sentença de pronúncia, que é o júri popular. Em 2017, 17 anos depois do caso, teve o primeiro júri popular e foi condenado. Isso não sou eu que estou dizendo, não é minhas irmãs, não é meus parentes que dizem. Isso é a justiça que diz, por mais tardia que foi, mas a justiça que sentenciou o Azimir Manfron, que é irmão do César Manfron, que hoje está postulando a candidatura a vice-prefeito, ao mando da morte do meu pai por interesses políticos. Em 2018, subiu para o tribunal em Curitiba, na segunda Câmara Criminal, e foi ratificado a condenação do Azimir, irmão do César Manfron, mandante da morte do meu pai, por um crime político para beneficiar o irmão dele na época. Bom, eu lembro que na época eu conversei com o Edson, que foi a pessoa que infelizmente acabou dando o tiro, e ele disse que ele havia trocado o serviço que ele iria fazer por um cargo na prefeitura. Isso deixa tudo ainda mais nebuloso, porque não havia nenhuma rixa entre seu pai e o Azimir, para o Azimir ser um mandante diretamente. Sim, como eu disse, Luciana, isso que foi sentenciado, foi a justiça que chegou à conclusão que a morte do Miguel Siqueira Doia, meu pai, foi um caso político em favor do pré-candidato, foi o crime político em favor do pré-candidato César Manfron à época. Então isso não é a Luciana que diz, não sou eu, Miguel, que digo, isso foi a justiça que acabou sentenciou isso. O Azimir, aliás, cumpriu, né, a sua condenação já, inclusive. Isso, e em primeira e segunda instância. Mesmo assim, mesmo depois de todo esse tempo, enfim, da justiça tendo sido cumprida, fica no coração de vocês, filhos, uma dor? Fica, Luciana. Eu falo para todos os meus amigos, né? Perder o pai, perder a mãe precocemente. A mãe acabou também, muitas vezes, por sofrimento, talvez. A mãe veio a falecer por depressão e pressão alta anos depois. É como se perder um braço. Você vive sem, mas sempre vai fazer falta. Então, sempre, algumas noites, você acaba revivendo toda a situação e, enfim, a gente tem que viver com aquilo, mas sempre vai doer. E até muita gente, a hora que procuraram a gente semana passada, e a semana muita gente procurando a gente, pessoas bem próximas a mim perguntaram: você não tem medo, você não tem preocupação quanto à família em acontecer? Eu digo assim, se a gente não puder fazer nada pelos outros, pelos nossos filhos, a gente vai fazer por quem? Então eu prefiro lutar eternamente como meu pai lutou. Muito bem, e vai lutar realmente. Ele ficou emocionado, a gente pode perceber que ele ficou emocionado mesmo, mas é porque a situação toda mexe, né? E mexe muito com ele, sem dúvida nenhuma. Você não tem medo que digam que é apenas uma briga pessoal? Não, isso aí também dizem, falando para mim assim, Miguel, você nunca enterrou seu pai. Eu já acho o contrário. Na verdade, meu pai foi sepultado, só que o crime é político. Então, a gente tem um legado. A pessoa faleceu, mas ela sempre deixa um legado de honestidade, de hombridade e de justiça. Então, o fato de a gente estar aqui, a gente não está simplesmente lutando pela memória do meu pai, como eu falei para você anteriormente. Mais do que pela memória do meu pai, eu estou lutando pelo meu filho, pelo futuro do meu filho, pelo futuro dos filhos de todos os tamandareenses, porque quem mata, rouba também, e quem rouba também mata. Então, infelizmente, eles tiraram a vida do meu pai, mas eles tiram a vida de muitas outras crianças de Almirante Tamandaré, tirando o futuro delas, tirando a educação delas, tirando a merenda delas. Isso é mais dolorido, às vezes, do que você olhar
simplesmente o falecimento do meu pai em forma singular. Para finalizar, você pretende sair para majoritário? Então, Luciano, até dias atrás, né, eu já tinha até, enfim, tomado outro rumo, né? E o fato dele ter se colocado como candidato à majoritária, isso trouxe uma pressão para o meu lado. Então, se eu for candidato, é simplesmente para contrapor essa situação. Como eu disse, não é uma questão pessoal, é uma questão de a gente saber quem são e a gente colocar uma opção do bem para a população. O que pode fazer você desistir disso é ele, de repente, não ser candidato mais? Aí a gente vai ver nos próximos dias as articulações que vão acontecer, mas só o fato do nome dele estar, eu me sinto obrigado a colocar devido a gente saber quem são. Ok, obrigada, Dunha. Obrigado, desculpa pelas perguntas, não, mas enfim, não, se fazem necessárias nesse momento. Obrigado. Obrigado.